Você já deve ter ouvido falar que não se deve dar bronca em crianças. Maravilha, ótimo, show de bola. E aí, o que eu faço então quando eu perceber que o meu filho acabou de tomar uma atitude negativa? Eu falei para ele não fazer aquilo, ele está lá e está fazendo, acabou de fazer. E aí, o que faz então? Primeiramente é importante a gente saber o que é uma bronca, o que causa uma bronca. A bronca normalmente é quando o pai ou a mãe estão emocionalmente abalados, a coisa acabou de acontecer e você vai lá e descarrega um monte de coisa naquela criança. Por exemplo, eu falei que não era para fazer isso, você mentiu, você lá. Nessa forma é perigoso, porque muitas vezes, no meio dessa bronca, como o nosso estado emocional está abalado, a gente pode falar coisas que machucam. A gente pode expor o nosso filho na frente de outras crianças, a gente pode prejudicar a autoestima dele e tudo mais. Então, a primeira vez que a criança tomar alguma atitude negativa, você pode interpretar que aquela atitude negativa ele não sabia da consequência que aquilo iria trazer. Então é importante trazer seu filho na primeira vez que ele tomou aquela atitude e acalmar, esperar um pouquinho e conversar. É gerar na criança a consciência do que ela fez. Ela fez isso e isso gerou aquilo. Trabalhar nela a empatia. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que ele foi lá e bateu numa outra criança ou pegou o brinquedo de uma outra criança sem pedir, enfim. Faça com que ele se sinta na situação da outra criança. Como ele se sentiria se alguém agredisse ele ou se alguém pegasse o brinquedo dele. Entende? Então é importante sempre trabalhar a empatia. Muitas vezes as crianças fazem as coisas, mas não pensam como elas se sentiriam se fizessem com elas. Você queria ter causado isso? Não, então tome cuidado, não faça mais. Então a primeira coisa é alertar. Na primeira atitude negativa, nosso objetivo principal é alertar que a criança não repita aquilo. Tudo bem? Maravilha. Se o seu filho errou e ele não sabia que aquilo era errado, normalmente a culpa não é dele. A culpa é nossa de não ter explicado para ele o que era certo e o que era errado. Então a gente tem que dar mais uma chance. Agora, se você explicou que aquilo é errado e ele, por livre-arbítrio, foi lá ou por falta de autocontrole e errou de novo, agora a coisa mudou. Mais uma vez, precisa dar bronca? Agora entendi, mestre, agora que ele já sabe, então agora eu vou e... né? Não, também não, calma aí. Acalme-se, não faça nada de forma imediata, acabou a situação, resolveu, tira dali, tranquilize, respire e entenda que você é um professor e que ele está aprendendo. E aí você tem que explicar. Eu falei que aquilo não era certo e você mesmo sabendo, você foi lá e fez. Agora, quando a gente não sabe de alguma coisa e erra, o peso é 1. Quando a gente sabe que aquilo é errado e mesmo assim a gente vai lá e faz, sabendo que é errado, o peso é outro. Aí nesse caso entram as consequências. O que pode ser uma consequência negativa para um ato negativo? Sei lá, deixar ele sem jogar videogame durante um dia, 2, eu não sei, depende do ato que ele tomou, entende? Mas que ele tenha sim alguma consequência. Quando a gente planta algo negativo, a gente colhe algo negativo. Você tem que ter uma consequência, porque se ele não tiver uma consequência, talvez ele repita de novo, e repita de novo, e repita de novo. Agora, ele sabendo que ele também vai ser prejudicado com aquilo, opa, calma aí, eu não quero ficar sem jogar meu videogame, tá certo? Então ele começa a refletir mais e ter mais autocontrole nas ações, porque ele sabe que ele vai ter um resultado. Normalmente a criança que sabe que se o que ela fizer ela não vai ter um resultado negativo com aquilo, ela continua fazendo. A partir do momento que ela sabe que vai ter um resultado negativo, ela tem que trabalhar mais autocontrole. O mesmo funciona com você. Eu tenho certeza que se você quer fazer algo errado e você sabe que não vai ter problema nenhum, você vai lá e faz. Mas a partir do momento que aquilo traz um resultado negativo para você ou para o próximo, você com certeza vai se segurar. Perfeito? Eu gosto sempre de utilizar as consequências como algo que normalmente é ruim para a criança que você tira dela. Como assim? Pense em algo que ele gosta e que não faça bem para ele e tire isso da rotina dele. Vamos dar um exemplo.
O seu filho gosta muito de comer doce. Essa semana você vai ficar sem comer o doce. Outra coisa que eu quero que você visualize é o seguinte: imagine que o seu filho agora é um adulto que você não conhece e esse adulto foi lá e fez algo errado. Por exemplo, na sua empresa, onde você trabalha, o seu colega de trabalho, você de forma imediata iria gritar com ele, humilhar ele? Eu tenho certeza que não, porque isso também faria com que ele se sentisse no dever de também dar uma contra em você. É importante a gente não querer corrigir um erro errando, perfeito? A maneira certa é conduzir, gerar consciência, comunicação, conversa, tentar resolver dessa forma. Então, a minha dica para você é: não dê broncas, trabalhe a comunicação. E se você é uma pessoa que sempre deu bronca e quer mudar essa situação para ser uma pessoa mais calma, mais sensata, mais tranquila e muito mais assertiva, comente aqui, fala: eu vou fazer isso e vai dar certo. E depois que você conseguir e que der certo, que eu tenho certeza que vai dar, comente aqui também: mestre, deu certo. Meu filho agora está muito mais respeitoso e com muito mais autocontrole. E muito mais consciente. E eu estou mais calma. Inclusive, uma mãe recentemente mandou para mim uma seguinte mensagem: que depois que ela fez o nosso curso, ela tinha uma filha que ela sempre dava muita bronca. E a filha parecia que não corrigia. Até um certo dia que ela, mesmo irritada, ela se segurou. A menina estava fazendo alguma coisa errada. Ela se segurou, foi lá e conversou com a filha, explicou para a filha tudo que ela estava fazendo de errado e quais eram as consequências. Nessa mesma hora a menina disse: ok, mamãe, não vou fazer mais. E desde aquele dia ela não fez. Então muitas vezes você acha que a maneira certa é só gritar, é ir lá e fazer, e é isso, e impõe e tudo mais, sendo que muitas vezes aquela criança precisa de consciência e consequência. Se você gostou desse vídeo, você conhece crianças também, famílias que precisam ter esse conhecimento, por favor, compartilhe, me ajude a fazer com que esse conteúdo atinja o maior número possível de famílias. Curta se você gostou e se inscreva no canal. Aproveite também para ativar aqui o sininho, porque com esse sininho, quando você ativa ele, você é notificado toda vez que nós colocarmos vídeos novos aqui no canal, tá certo? E espero que faça muito sentido e que faça diferença na sua vida e na vida dos seus filhos. Muito obrigado.